Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais essa videoaula e hoje nós vamos falar sobre medidas de dispersão. E para que servem essas medidas de dispersão? Já sabe? Já pararam para pensar? Então vamos ver. As medidas de dispersão, elas são parâmetros estatísticos que são usados para determinar o grau de variabilidade dos meus dados, do meu conjunto de valores. E a média, mediana, moda, que são medidas de posição, elas não dão conta de verificar a variabilidade desses dados. Então, as medidas de dispersão vêm para nos ajudar a avaliar essa questão. Então, vamos entender um pouquinho mais como funciona a fórmula, ou melhor, as fórmulas para as medidas de dispersão, né? Então, nós temos as medidas de dispersão associada a uma amostra e associada a uma população. Vamos pensar nas fórmulas para uma amostra, né? E para dados não agrupados em classes ainda, tá? Eles não estão agrupados. Então, nós temos aqui 3. Na próxima videoaula, vamos falar sobre o coeficiente de variação, que também é uma medida de dispersão, mas não nesta videoaula, tá ok? Então, pense lá, desvio da média, o quanto aquele dado desvia da média. Nós vamos fazer o dado, que é o valor de x, menos o x barra, que é a média amostral. Já a variância vai ser a soma de todos os desvios ao quadrado dividido por n menos 1. E olhe lá, a variância, vamos pegar aqui a caneta, a variância nós nomeamos por S ao quadrado quando estamos tratando da amostra. E ela é a soma de todos os desvios ao quadrado. Então, primeiro eu vou fazer todos os desvios, elevar cada um ao quadrado e depois somar todos esses desvios ao quadrado, tá ok? Ah, mas por que tem que ser ao quadrado, né? Então, pense comigo, se eu fosse somar todos os desvios sem ser ao quadrado, o que poderia ocorrer? Já parou para pensar? Esse resultado desse somatório poderia resultar em 0 e nós não queremos isso, né? Então, nós vamos elevar ao quadrado, fazer a soma de cada desvio elevado ao quadrado e depois dividir por n menos 1 quando tratamos de uma amostra. O desvio padrão é o valor de S, ou seja, é a raiz quadrada do valor que nós calculamos como variância. Então, S é a raiz quadrada da variância. Mas aí você pode se perguntar, professora, e se for uma população? O que difere, né? Não fica tudo a mesma coisa? O único detalhe que é alterado é que na população nós vamos dividir por N, que é o tamanho da população. Então, na amostra, nós dividimos por N menos 1, né? Então, na amostra aqui, nós dividimos por N menos 1 e na população nós dividimos por N. Observe que a letra aqui foi trocada, né? Porque na população, a média é nomeada pela letra Mi, né? Ela é representada pela letra Mi. Já na amostra é por x barra, tá? Então, aqui é só a questão da letra, é só a nomenclatura, né? Mas o importante é destacar que se você está trabalhando com uma amostra, divide por n menos 1. Se você está trabalhando com uma população, divide por n. As letras média para a amostra é x barra, média para a população é a letra Mi. Se eu estou fazendo anotação para desvio padrão ou variância, eu vou usar a letra S para a amostra e a letra sigma para a população. Então, só a questão de organização aí das questões relativas à fórmula, tá? Então, vamos pensar assim. O que é importante a gente focar aqui?
Então, nesse slide eu repito um pouco do que eu disse ali anteriormente. Então, população sigma ao quadrado, amostra S ao quadrado. Mas o que é muito importante aqui, e eu gostaria de frisar para vocês, é que essa questão vamos pensar na amostra, né, do S, que é o desvio padrão, né? Então, o desvio padrão vai nos dizer quanto, né, esse dado ou esses dados estão se desviando da média. Então, eu gosto muito dessa regra empírica que diz assim, que a gente sempre pensa que a gente está trabalhando com uma distribuição normal, né? Uma normal padrão. Então, você tem um comportamento bem definido dos dados, onde a média está aqui. Então, estou trabalhando com uma amostra, a média amostral está aqui, e a regra empírica diz assim que 68% dos dados estão entre menos um desvio padrão e um desvio padrão, né? Pego a média, posso variar entre à direita e à esquerda da média. Então, 68% dos dados estão aqui, ó, né? Nesse intervalo, né? E 95% dos dados já vão estar variando entre menos 2 desvio padrão e 2 desvio padrão, à direita e à esquerda da média, né? E 99,7 3 desvios padrão, tá? Então, eu tenho aqui até aqui, né? A variação aí de 99%, 99,7% dos dados vão variar em torno da média entre menos 3 e mais 3 desvio padrão. Mas vamos entender um pouquinho aí o que resulta isso, né? Vamos pegar um exemplo e daí vamos entender melhor em um desses exemplos que eu vou apresentar para vocês. Bom, aqui eu coloco uma empresa, olha um exemplo bem fictício, tá, pessoal? É um salário assim milionário, todos deveriam ficar aí em torno dessa média de salário, nós estaríamos todos muito felizes, né? Então, uma empresa A contrata 10 formandos, né? Olha, formandos. O salário inicial para cada formando é mostrado na tabela a seguir, salários super generosos, né? Um vai receber 41 mil, outro 38, outro 39 mil e assim sucessivamente. Eu tenho N igual a 10 aqui, né? São 10 formandos. Bom, e eu quero encontrar a primeira medida de dispersão aí, que é a amplitude, né? Então, o desvio que está associado ali. Então, a amplitude vai ser o salário máximo menos o salário mínimo. Se a gente observar aqui nessa tabela, a gente tem como salário máximo, nós temos o valor 47, né? Então, aqui, ó, 47. E daí, o menor valor, 37. Então, a gente tem aqui uma amplitude igual a 10. Então, significa que os salários, né, a amplitude associada a esses salários está em 10 mil. Bastante, né? Então, é uma medida de dispersão, mas muito simples, não diz muita coisa para a gente. Vamos entender um pouquinho mais aí com a variância e com o desvio padrão. Então, pense nesse mesmo problema, né? Encontre a variância e o desvio padrão dos salários iniciais para a empresa. Então, coloquei aqui a fórmula para nos ajudar um pouquinho. Veja que nós estamos usando a fórmula associada à população, né? Devido a todos os que entraram, né? Então, os 10, eu estou pegando o conjunto completo, né? E daí, então, para utilizar essas fórmulas, eu vou precisar fazer os desvios, eu vou ter que calcular esse pedacinho primeiro, elevar ao quadrado para depois somar tudo, né? Eu acho que fica mais simples, fica mais intuitivo, tá? Então, aqui, olha, 41, preciso da média, né? Então, tenho a média vai ser
o somatório de todos os salários, vou somar tudo isso aqui, ó, do 41 até lá no final. Vai dar 415 dividido por 10, 41,5. Então, a média é 41,5. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer os desvios, que é x menos a média. Então, eu vou fazer 41 na primeira linha, menos a média, que é 41,5. Isso vai me dar menos 0,5. Aqui o sinal importa, né? Quando eu faço o desvio ao quadrado, eu não vou levar em consideração, o sinal vai sumir, melhor, né? Eu vou levar em consideração, mas daí vai ficar negativo ao quadrado, fica positivo. Então, o menos 0,5 ao quadrado vai me dar 0,25, tá? Então, esse é o quadrado do desvio para esta primeira linha. E assim eu vou fazer sucessivamente para todas as linhas, né? E daí a gente chega nessa tabela maravilhosa aqui. Veja que no final da tabela eu criei uma linha chamada de soma. E observe, por que eu gosto desse exemplo? Porque os desvios, ó, quando eu somo todos os desvios, dá zero. Né? Então, para vocês verem a importância de elevar ao quadrado. E elevando ao quadrado dá 88,5. Esse é a soma, esse aqui é a soma dos desvios ao quadrado. É o número que eu vou usar lá no cálculo da variância, né? Então, a variância vai ser o 88,5 dividido por 10. Isso resulta, né, no cálculo do desvio padrão. Então, eu tenho a variância, vou calcular o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, que é 8,85, né? Então, já dá para a gente anotar aqui também, aqui do lado, ao lado, né? E daí, então, eu tenho que o desvio padrão é aproximadamente 3. Então, o que eu posso concluir com isso? A variância populacional é de aproximadamente 8,9, arredondei ali, né, porque dá 8,85, e o desvio padrão é de aproximadamente 3. Como estamos tratando de salário, então a variância aí, que se refere a esses 10 salários, né, é de R$3.000, tá ok? Bom, e daí, então, vamos entender agora um pouquinho de como fica a situação se esses dados estiverem agrupados em classe. A distribuição for organizada em classe. Então, eu tenho aqui um exemplo que faz muito mais sentido, né, do que o anterior, aqueles salários milionários do anterior, né? Então, pense aqui, ó, os dados a seguir referem-se ao tempo em horas que 80 pacientes hospitalizados dormiram durante a administração de certo anestésico. Então, essa distribuição foi organizada em classes. E daí, o que vai diferir, né? Então, o desvio padrão, né? E tanto o desvio padrão como a variância vai levar em consideração não o somatório dos desvios, e sim o somatório desses desvios ao quadrado vezes a frequência. Então, aqui, ó, vai entrar esse pedacinho na fórmula. Só ver onde está minha caneta aqui pra gente, tá? Então, observe que entra aqui, ó, o valor da frequência. Frequência associada a quem? A cada classe, né? Então, a primeira classe de 0 a 4 eu tenho uma frequência 8, de 4 a 8 eu tenho a frequência 15. Aí você vai falar assim para mim, professora, mas aí quem é o X? O X a gente já sabe, né, de outros vídeos, né, anteriores aí, que é o ponto médio da classe, né? Então, nós vamos fazer 0 mais 4 dividido por 2. Depois 4 mais 8 dividido por 2. 8 mais 12 dividido por 2 e assim sucessivamente. Então, é com esse X que nós vamos trabalhar e vamos utilizar aí a frequência também, tá ok? Bom, então vamos lá, vamos continuar ali com a resolução. Vou trazer o quadro rapidinho para a gente, quadro preenchido para facilitar aí a nossa visão. Observe que, como esse exercício já é de uma outra lista, eu acabei deixando aqui, ó, uma coisa que não precisa, né? Deixa eu ver aqui onde está o meu... Achei a minha caneta.
essa coluna aqui, ó, ela não precisa estar aqui, né? Então, é importante observar que em nenhum momento nós vamos utilizar essa coluna. Nós vamos utilizar somente o x, a f de x, vamos utilizar aqui os desvios, que é x menos a média, os desvios ao quadrado e o desvio ao quadrado vezes a frequência. Essa é a sequência que a gente vai precisar, né? Então, substituindo na fórmula, né? O que nós temos aqui, ó? Vamos voltar lá na fórmula para a gente visualizar. Vou fazer desvio padrão, é a raiz quadrada da última coluna, né? Olha lá, do somatório da última coluna dividido por n menos 1, porque eu estou tratando de uma amostra. E daí, então, eu tenho aqui o somatório da última coluna, está aqui, ó, né? Que são os desvios ao quadrado vezes a frequência, dividido, então, por 79, porque eu tenho 80. Né? Eu tenho 80 pacientes sendo analisados aqui, né? E daí eu tenho 23,53, que é a variância. Já o desvio padrão é a raiz quadrada, então isso vai me dar 4,85. Mas o que quer dizer tudo isso, né? Vamos analisar? Então, veja lá, eu tenho a média, que é 10,75, tenho a variância, que é 23,53, tenho o desvio padrão, que é 4,85, e daí eu vou pegar aquela regra empírica aqui para a gente visualizar, né? Ó. Então, o que acontece? A gente poderia fazer aí para 1 desvio padrão, para 2 e para 3. Mas vamos fazer só para 1, porque nos outros casos é semelhante, tá? Então, vamos pensar assim, olha lá, eu estou pegando a média e subtraindo da média um desvio padrão. E vou pegar a média e vou somar um desvio padrão. Então, aqui é o desvio padrão. Quanto é o desvio padrão? O desvio padrão é, olha lá, 4,85. Então, eu vou substituir aqui 4,8509. E aqui eu vou pôr também o 4,8509. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer a média, que é 10,75, vou fazer menos o 4,8509, que vai resultar em 5,9 horas. Vou fazer a média, que é 10,75, mais o desvio padrão, que é 4,8509. Então, eu tenho aqui que 68% dos dados variam entre 5,9 a 15,6 horas. Mas é importante escrever isso para a gente visualizar. Então, a gente diz assim, ó, é uma regra empírica. Então, a gente diz: estima-se que 68% dos pacientes hospitalizados submetidos à administração de certo anestésico costumam dormir de 5,9 horas a 15,6 horas. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Um bom estudo para vocês e até o nosso próximo vídeo.